Oi, pessoal! Olá, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal! Eu tô participando do vídeo hoje, né? Beleza, a nossa matéria de hoje chama-se Os nossos problemas não são maiores do que Deus. Alguma coisa consegue ser maior do que Deus? Nada. E muitas vezes a gente olha para os nossos problemas, eu não sei quais são os problemas de cada um, mas são problemas que se solucionam de formas diferentes, né? Por exemplo, a gente passou por alguns problemas e a gente orava e punha na presença de Deus e pedia para Ele nos ajudar a solucionar, que a gente, nossa, como que é que resolve isso e tal. E ontem Deus veio e falou com a gente, comigo, com a Jaque, a gente orou muito. E o nosso problema se resolve vendendo uma moto que a gente tem para vender e entrando um dinheirinho, solucionou nosso problema. A gente aprendeu a ver isso como muito pequeno, né? Como nada perante tudo que Deus faz na nossa vida, né? Eu tava falando com a Jaque, né? A gente olha assim para os nossos filhos, olha que maravilha, sadio, crescendo no caminho de Deus, o outro tá ali no quarto, tá no caminho de Deus, vai na igreja com a gente, né? Então a gente olha assim e às vezes um probleminha que você fala, nossa, atrasou uma conta, atrasou outra, nossa, caramba, será que Deus não tá olhando para mim, como que é? Viu? Presta atenção nos problemas dos outros, mas não só preste atenção, ore pelos outros, pelos problemas deles. Se você parar para prestar atenção na mãe que tem um filho que perdeu os filhos para as drogas, perdeu o filho para as drogas, o que você preferia? Ter um filho nas drogas ou ter algumas contas atrasadas? O que seria melhor? Ou morar de aluguel ou ter um filho para as drogas, perdido para as drogas, né? É um filho perdido para o homossexualismo, o que eu não sou contra quem é, certo? Mas assim, você tem um filho... Você contra as atitudes da pessoa, não contra a pessoa em si, né? Você tem um filho perdido para o homossexualismo, quer dizer o seguinte, que ele está totalmente sem Deus e está andando contrário à sociedade, certo? Ele está indo contrariamente ao que Deus criou. Deus fez ele homem ou fez mulher e ele está indo ao verso. Ele tá mais ou menos falando para Deus assim, que ele não é satisfeito com o que Deus fez e que tudo que Deus faz é perfeito, né? Eu aprendi, ontem Deus falou muito comigo na conversa, foi uma conversa mesmo assim que a gente teve de casal. E daí Deus falou com a gente gente orou, né? Foi um momento muito íntimo com Deus assim, qual a gente percebeu que Deus tirou as vendas dos nossos olhos para perceber que o problema que a gente passa não é nada perante um Deus tão grande e que muitas pessoas têm dificuldades muito maiores do que a gente, né? Que tem um amigo mesmo do meu pai que o filho dele, nessas últimas semanas, ele já foi traído, aí o filho dele, ele foi pegar o filho dele para passear e veio uma certa pessoa de carro e tirou a perna do filho dele, bateu, amputou a perna do filho dele. Então quer dizer, a gente vive na rua, né? Eu e o Renan vive na rua e Deus protege a gente de tantos acidentes, tantos livramentos que a gente nem vê, nem sabe, mas que Deus tá ali, né? Então eu vejo que assim, a mão de Deus, eu quero, que a minha oração desde ontem foi assim, eu não quero mais assim orar visando a mim. Eu quero orar pelos outros, porque o problema dos outros são bem maiores que o meu. O nosso problema, eu parei de ver como um problema. Não é problema. A gente tem que aprender a ver o seguinte, vocês que estão nos assistindo, aprendam o seguinte. Olha para o seu problema e olha para o outro. Por exemplo, eu não tenho um filho que é debilitado numa cama, mas eu conheço gente que tem. Tá? Essa pessoa tem um problema e às vezes isso dificulta ela no modo de ver Deus, no modo de adorar a Deus. Mas essa pessoa tem que ver que ela tem um filho. E gente que luta para ter um filho e não pode ter um filho, né? O filho traz alegria mesmo estando numa cama, ele traz uma esperança. E a pessoa que não tem sempre quis ter. Entende? E essa pessoa que não tem filho, ela se vê num buraco tão profundo, mas ela pode ver além. Tem gente que tem filho e abandona. Ela poderia adotar um filho. E cada problema
tem um outro que supera, entendeu? Não existe problema maior do que Deus. Deus nos ajuda a superar o nosso problema olhando um problema maior. Vamos pensar num problema super maior. Fala um problema que você acha que é o extremo. Eu acho que ter um familiar, por exemplo, com uma doença tão terrível que é o câncer. Que é o câncer. A gente teve uma experiência há pouco tempo atrás que um parente nosso, um tio meu, morreu de câncer na cabeça. Então, assim, é uma coisa muito triste. Você imagina acontecer isso com um filho seu, um pai, né? Uma mãe, um familiar seu. Então eu vejo que, assim, ontem eu tive um encontro assim com Deus que Ele me mostrou que o que eu tenho não é um problema, tá? Porque o meu problema se resolve com muito pouco. E as pessoas, eu quero dar um conselho pra você. Se você enxergava a sua vida como Deus não estivesse olhando pra você, porque a minha indignação sempre foi: por que um ímpio prospera e a gente não prospera? Por que a gente fica na mesma? Não quero mais pensar assim, porque não podemos pensar assim, né? É uma falha. Eu falei: Senhor, me perdoa porque eu pensei assim. Eu não quero mais ser assim. Eu não quero, porque eu sou rica de tudo aquilo que o dinheiro não compra. Eu sou rica da saúde dos meus filhos, da minha saúde, da saúde do meu marido, de eu ter um teto pra morar, né? Do nosso casamento, porque tem muito casamento que não deu certo, né? E eu tenho um casamento que dá certo, um casamento abençoado, saúde dos meus filhos. E de saber que nós estamos na presença de Deus. Tem muita gente que prospera, que nem a gente pensava assim: por que o ímpio prospera e a gente não consegue? Mas aquele que prospera, se ele morrer, onde ele vai? Né? E tem muita gente convertida, salva, que prospera também e vai pro céu. Mas assim, mantém a casa em dia. A gente não pode se comparar com isso. Não pode ter comparação. Mas eu conheço gente que prospera demais. Ele, a mulher, vai para a igreja, tudo, o filho também vai, mas os filhos estão desviados, certo? Conheço gente que o filho tá numa cama vegetando. E os pais são crentes, né? Então, e daí? Mas ele tá vegetando por quê? Cometeu um acidente de moto, por exemplo. Eu sei o que aconteceu com a pessoa, mas aconteceu um acidente, foi pra cama. Mas essa pessoa, antes do acidente, era uma pessoa rebelde, que não ouvia a palavra de Deus, não queria ir para a igreja. Então para e pensa, é um problema? Sinceramente, é um problema. Mas agora ele tem tempo para ouvir a palavra de Deus, porque a alma dessa pessoa vale muito mais do que se ela estivesse andando. Eu tenho uma historinha curta, posso contar? Pode. Uma historinha muito curta, que um pastor amigo meu contou uma vez, e ele conhece essa pessoa que aconteceu. A história é verídica. Um pastor de uma certa cidadezinha, ele pastoreava uma igreja e tal, ele tinha uma família. Aí num certo dia, que não era dia comum, ele lá capinando o quintalzinho dele, limpando. Aí ele foi rastelar e deixou a enxada com o bico virado pra cima. A filhinha dele, de acho que 5 anos, veio brincando e tal, e ela caiu de costa na enxada, e a ponta da enxada entrou no meio da coluna dela. E ela ficou entre a vida e a morte no hospital. O médico falou assim para esse pastor: se a sua filha sobreviver, ela vai ser paraplégica pro resto da vida, mas muito provavelmente ela vai morrer. Aí esse pastor se pôs a orar, ele entrou na presença de Deus, ele falou: Deus, eu tô na frente de uma igreja, eu tô trabalhando, eu dou minha vida na igreja, eu dou minha vida para sua obra, e você vai tirar minha filha, o meu bem mais precioso? E num sonho, Deus falou que ia restabelecer a vida da filha dele, e a filha dele voltou a andar, e voltou, e beleza, voltou naturalmente, como se nada tivesse acontecido. Deus curou a vida dela. Mas o que aconteceu? Essa menina veio a se desviar e virou uma prostituta. Bem triste. Moral da história: foi o fim da vida dela foi mais triste do que se ela tivesse ficado paraplégica ou morrido. Entende? Então às vezes a gente acha que o nosso problema é grande, mas se a gente ficar jogando na cara de Deus, viu? Porque eu oro bastante, eu leio bastante, eu vou na igreja e tal. Por que o Senhor me faz assim? Por que me deixa nesse buraco, nesse lamaçal? A pessoa joga tudo na cara de Deus, e Deus faz do jeito que você quer. E o jeito que você quer às vezes não tá certo. É verdade. Tem uma história bíblica assim também, né? Mas, gente, o que a gente quer passar pra vocês é o que a gente aprendeu ontem. É o que Deus nos tirou as vendas dos nossos olhos e fez a gente enxergar que o nosso problema não é nada perante o problema de muitos aí.
eu falo por mim, tá? Eu tenho que parar mais de orar por mim, de orar em meu favor, que tem muito mais pessoas necessitando de oração e de muito mais orações nossas mesmo, né? E tem que parar de olhar só para a ponta do nosso nariz, porque tem muita gente necessitada aí de oração e qual a gente se esquece e pensa que o nosso problema é maior. Porque sem a presença de Deus você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode... sem a presença de Deus a gente não é nada. O dinheiro não preenche esse vazio que a gente tem dentro do nosso coração, que é só o Senhor que preenche. Então, eu quero convidar você que se sente assim também, do mesmo jeito que a gente se sentiu, de orar e falar: Senhor, eu não consigo enxergar assim, me tira as vendas dos meus olhos para eu enxergar que o meu problema não é nada perante o Senhor, porque o Senhor é um Deus tão grande, tão maravilhoso, que faz tudo pela nossa vida. Você tem que agradecer porque você fala, porque você anda, porque tem muita gente aí que não consegue fazer isso. Então a gente tem que aprender a ser mais gratos. E o nosso vídeo de hoje é agradecendo a Deus pela nossa vida, pela nossa família, pela vida de vocês, que são muito importantes para o Senhor. E eu convido você também que não conhece a Deus, procurar uma igreja e ler a palavra de Deus, né? Procurar uma igreja que fale realmente da palavra de Deus, que prega o evangelho da cruz, que ele um dia morreu por você também, não morreu só por mim, por você, mas morreu por você também. E ele te ama muito, e o amor dele é muito grande, por probleminhas tão pequenos assim. Saiba de uma coisa: os seus problemas nunca serão maiores do que Deus. Sempre recorra a Deus. E quando você quiser fazer comparações, nunca faça a comparação do seu problema com a vitória de outro. Faça a comparação do seu problema com o problema de outro. E ore pelo problema do outro, certo? Assim você vai conseguir superar e não vai cair numa depressão. Porque o maior índice de depressão hoje é porque a pessoa compara o problema dela com a vitória dos outros. Nunca se compare. Isso é um problema muito grande. Nunca se compare, porque é isso que o diabo quer. Porque quando a gente se compara, a gente vê a vida de outros, a gente se rebaixa. Isso não é isso que Deus quer. Não é isso, porque a presença de Deus é muito mais que todo o dinheiro do mundo. Então fica aí nosso vídeo de gratidão a Deus. Eu sou grata a Deus pela minha família e pela vida de vocês, né? E porque Deus abriu os nossos olhos para entender assim há tempo. Então fica aí o nosso vídeo, né? Do que a gente compartilhar um pouco do que Deus falou com a gente. E o Heitor participou do primeiro vídeo dele com a gente. Sou grato a Deus por esse chorinho. Porque ele tem um choro que muitas vezes a gente fica pensando que atrapalha o vídeo, mas não, eu sou grata a Deus porque ele consegue chorar. Ele é uma criança que está se desenvolvendo. E eu entrego já meus filhos nas mãos do Senhor, no caminho do Senhor. Então faça o mesmo você, porque Deus vai abençoar muito, 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 muito a sua vida. Não só em termos financeiros, mas com saúde também, que é o principal. E compartilhe esse vídeo com bastante pessoas. Compartilhe, porque essa é uma mensagem de Deus não só para você, mas para todo mundo que você conhece, que muitas vezes está passando por esse problema e a gente nem sabe. Então compartilhe esse vídeo, curta e se inscreva no nosso canal. Fica aí nosso vídeo. Um beijo. Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau.